Se a irmã puder botar aí a versão NVI. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de número 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Parte B diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu quero tratar nessa noite a origem, o porquê e onde precisamos brilhar. A gente entende pela palavra de Deus que nós temos uma mente brilhante, amém? Nós temos uma mente que irradia luz. Nós temos uma mente que é um reflexo, um luzeiro, que é a mente de Cristo. E olhando para esse texto, a gente avaliou pela palavra ou pela ciência. A ciência, ela vai provar ou ela comprova a existência de um fenômeno chamado bioluminescência. A bioluminescência humana é a condição que o corpo tem de produzir, de emitir pequenas partículas de luzes, fótons. Ou seja, a ciência prova que o corpo humano brilha. E eu estou falando aqui de nada espiritual, não. É a fisiologia humana que brilha. A ciência prova, foi provado, que a parte do corpo que mais irradia luz é o nosso rosto. E aí quando a gente olha para a ciência e ao reflexo ou à luz da palavra, a gente se lembra do que diz Êxodo no capítulo 34, quando Moisés ele sobe até o Monte Sinai na segunda vez, porque na primeira vez Deus chama Moisés sobe ao Monte Sinai. E lá no monte ele fica 40 dias e 40 noites. Naquele período, a Bíblia diz que Deus lavra 2 tábuas de pedras. Deus escreve os decálogos naquelas 2 pedras, entrega a Moisés. Moisés desce o Sinai com um certo grau de dificuldade, carregando aquelas tábuas. E o texto vai dizer que quando ele chega próximo ao arraial, ele vai ouvir vozes de júbilo, ele vai ouvir danças, ou ele vai ver danças de celebração. O texto diz que Moisés percebe que o povo estava agora adorando a um bezerro de ouro. O texto também vai dizer que Moisés ele é tomado de uma ira, de uma fúria, e ele então lança aquelas 2 tábuas. Pensa no valor daquelas tábuas. Se aquelas tábuas ainda existissem, seria um artefato ou artefatos arqueológicos de muito valor. Pedras lavradas pelo próprio Deus, pedras que ele mesmo escreveu, e Moisés, sem pensar, ele lança aquelas tábuas no chão e as quebra. No verso, ou no capítulo 34 do Êxodo, Deus dá uma nova chance para Moisés. Deus é um Deus de oportunidades, amém? Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de restartes. Deus é um Deus de novas chances. E Moisés aproveita a oportunidade. Eu quero dizer que quando Deus nos dá algo, ou uma nova chance, uma nova oportunidade, nós precisamos aproveitar. O texto diz que Moisés, ou Deus chama Moisés e fala para Moisés: Moisés, agora você vai lavrar as pedras que você quebrou. Queridos, às vezes as oportunidades vêm, precisamos aproveitar, mas significa que o esforço também vai ser necessário. Moisés agora precisou lavrar as pedras que antes Deus havia lavrado. Moisés agora não só desce o monte com as pedras, mas ele também precisou subir o monte. O Monte Sinai, ele é um monte difícil e de difícil acesso.
É um monte muito íngreme, com muitas pedras. Em algum momento ele se torna rarefeito. Moisés não era mais um menino. Moisés já era ali um homem de aproximadamente quase 90 anos. E o texto diz que Moisés pega aquelas tábuas, sobe ao Sinai. Mas nesse momento, Moisés ele vai ter um encontro com Deus. Diferente do primeiro momento em que Moisés passou momentos com Deus. Agora Moisés vai ter um encontro com Deus. O texto diz que naquela ocasião, Deus se revela a Moisés. Deus mostra a sua glória para Moisés. E Moisés desce do Sinai carregando as duas tábuas. E o texto vai dizer que o rosto de Moisés brilhava intensamente. A ciência prova que a parte do corpo que mais irradia luz é o rosto. E eu quero dizer para mim e para você que quanto mais tempo passarmos perto do Senhor, quanto mais encontros reais tivermos com o Senhor, mais o nosso rosto brilhará. O texto vai dizer que Moisés, ao descer, o povo não conseguia olhar para Moisés, precisou cobrir o rosto de Moisés. Mas o que me chama a atenção é que não foi algo que aconteceu uma única vez. O texto diz, ou a palavra diz, que todas as vezes que Moisés ia até a tenda do encontro, o rosto de Moisés brilhava. Quanto mais tempo gastamos com o Senhor, quanto mais encontros temos com Deus, mais nós brilharemos. Você pode dizer glória a Deus? Durante a análise, foi constatado também que a luz emitida pelo corpo humano, ela pode aumentar e diminuir. Nós temos uma maior irradiação de luz quando acordamos. Até às 10 da manhã, o corpo humano está no seu pleno fulgor. A partir das 10, a ciência mostra que nós começamos a entrar em declínio. A luz começa a enfraquecer-se. A luz que emitimos na nossa fisiologia, ela começa a oscilar. E aí, a luz da palavra, porque Deus é lindo e Deus se revela na palavra. Os homens precisam experimentar, observar, porque o conhecimento científico se dá pela observação, se dá pela experimentação. Mas quando olhamos para a Bíblia, Jesus já falou isso lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 22 e 23, ele vai dizer assim, olha, a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. E Jesus enfatiza, e será de intensas trevas. Você já se deparou com uma pessoa trevosa? Com uma pessoa tenebrosa? Acredito que todos nós já tivemos essa infeliz experiência. Mas quando Jesus ele vai falar que os olhos e os nossos olhos é que define que luminosidade vai ter o nosso corpo, Jesus não estava falando desse olho órgão, desse olho que tem um formato esférico, que capta imagens, responsável pela visão. Quando Jesus ele fala que o olho é que é, né, a candeia do corpo, Jesus estava falando de algo mais profundo. Jesus estava falando de um olho, sabe, que está além do nosso físico, mas de algo imaterial, com o qual nós observamos todo mundo. Jesus estava falando da nossa mente. Então, trocando em miúdos, como diz uma amiga, né, que prega a palavra, Jesus estava dizendo para mim e para você, olha, se você tiver uma boa mente, o teu corpo será iluminado. Se você tiver uma mente prejudicada, uma mente ruim, uma mente de trevas, todo o seu corpo será tenebroso.
Existe uma condição para brilharmos, e a condição está em termos uma mente brilhante. Quando olhamos à luz da palavra, a gente entende que nós, seres humanos, somos, compostos de duas partes. A parte material, que é o nosso corpo, e a parte imaterial, composta pelo espírito e a alma. Então nós somos, compostos aí por três partes. E quando falamos da alma, que é essa parte, interna, essa parte imaterial, a alma também ela possui uma divisão, ela possui uma tríade. A alma, ela é dividida em emoções. E o que é emoção? Emoção é a parte que me permite sentir. A alma, ela também se divide em vontade. E o que é vontade? É a parte que me permite escolher. E a alma se divide em mente, que é a parte que me permite pensar. A ordem correta da tríade da alma é mente, emoção e vontade. Porque a mente está em primeira instância, porque todo comportamento e ação humana, ela se origina na mente. Você pensa, sente e age. Então qualquer comportamento, quer seja ele, concreto ou abstrato, passa pelo campo da mente. Por isso nós precisamos ter, como o apóstolo Paulo enfatiza para nós em 1 Coríntios, que nós precisamos nos apropriar daquilo que Cristo nos delegou, daquilo que Ele nos presenteou, que é termos a mente dele, a mente de Cristo. Em Romanos, no capítulo 12, no verso de número 2, o apóstolo Paulo, amo Paulo. Paulo, ele tem uma compreensão muito vasta da importância de termos uma mente iluminada, da importância de termos uma mente boa, da importância de termos a consciência de que não temos mais uma mente carnal que nos domina, mas temos a mente de Cristo, e através dessa mente o nosso corpo irradia a luz que vem dele. E em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, o apóstolo Paulo ele vai nos orientar dizendo: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. A palavra renovar significa substituir por novo. Também Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17, ele vai dizer para nós: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. E eis que tudo se fez. Você tem o privilégio de ter uma mente nova. E por termos uma mente nova, nós precisamos abrir mão de velhos hábitos, precisamos abrir mão de velhos pensamentos, precisamos abrir mão de velhas práticas, porque nós temos uma mente nova, nós temos uma mente que foi substituída, e nós temos a mente de Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Temos que substituir a velha mente pela mente de Cristo. Se minha mente é a mente de Cristo, logo o meu corpo será iluminado. Quando nós olhamos para essa verdade, a gente faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: pastora, parece que é tão fácil. É tão fácil brilhar, é só ter a mente de Cristo. Mas por que tantas pessoas ainda vivem em trevas? Por que tantas pessoas ainda estão vivendo, entenebrecida no meio da escuridão? Porque nós dificultamos, nós complicamos. Lembra do que eu disse aqui da tríade da alma?
E uma das partes dessa tríade é a emoção. A emoção, ela precisa ser guiada, ela precisa ser controlada, ela precisa ser conduzida pelo Espírito, ela precisa ser programada pela mente de Cristo. Porque se nós não tivermos um bom programador, que é a nossa mente, as nossas emoções vão nos fazer escurecer-se, vão fazer com que a gente perca o brilho. E o que é emoção? Emoção, a gente define emoção como respostas químicas e neurais que o cérebro dá a algum estímulo externo. Então, emoção é diferente de sentimento. A emoção é de fora para dentro que ela se origina. E o sentimento é de dentro para fora. Então, ao passo que as emoções são respostas do nosso cérebro, os sentimentos são respostas que damos às emoções. Se nós não tivermos, o nosso cérebro é como um programa computacional. Todas as vezes que ele identifica uma situação de perigo, ele vai acionar respostas de comando para todo o corpo. E é o que chamamos de emoção. Mas quem programa esse sistema? Quem está lá controlando esse sistema? A mente é o programador do cérebro. Se a tua mente for a mente de Cristo, quem está comandando suas emoções? Cristo. Se você tem uma mente brilhante, quem está comandando as respostas neurais e computacionais que o seu cérebro dá? Cristo. Então nós brilharemos porque Ele está no controle das nossas emoções. Falamos muito de gestão emocional, falamos muito de controle das emoções, mas quem controla as nossas emoções é Jesus. Quando nós damos a Ele a condição de ser o controlador das nossas vontades. Pensem, o que é emoção? A emoção é uma resposta a um estímulo externo. Um exemplo disso, nós estamos sujeitos aos estímulos externos. Todos nós estamos. O apóstolo Paulo, certa ocasião, ele vai dizer que eram tremores externos e conflitos internos que ele vivia. Todos estamos sujeitos aos estímulos externos. Jesus vai dizer para nós que no mundo nós teríamos aflições. João 16:33, ele vai nos advertir: vocês estão sujeitos às crises externas, vocês estão sujeitos aos estímulos externos. Mas olha a parte B, ele diz assim: tem de bom ânimo. O significado de ânimo é alma. Jesus está dizendo: vocês vão ser estimulados externamente, mas aqui dentro tenham uma boa alma. Aqui dentro tenham uma boa mente. E um exemplo de estímulo externo: as más notícias. Nós não temos o controle sobre elas. Jesus vai dizer que para cada dia basta o seu mal. Vez por outra, somos surpreendidos por uma notícia trágica. A notícia trágica, a má notícia, é um estímulo externo. O teu cérebro, ele vai identificar esse estímulo e ele vai enviar a resposta. Qual a resposta que o cérebro dá para uma má notícia? A tristeza. Quando nós não sabemos gerenciar as emoções, quando nós não temos uma mente à luz de Cristo, à luz da palavra, uma mente no controle dele, as emoções vão ter respostas. Ou seja, ao passo que você reage a um estímulo externo, quando não temos uma mente brilhante, quando não temos a mente de Cristo, nós vamos agora dar uma resposta à emoção. Quando respondemos à tristeza,
Nós podemos responder sem a mente de Cristo. A gente responde a tristeza com a culpa. A gente responde a tristeza com remorso. A gente responde a tristeza com a depressão. Entende porque muitas pessoas estão vivendo em escuridão? Será que nós temos vivido a realidade de termos um corpo, uma mente, uma alma que brilha? Ou estamos sendo entenebrecidos pelos sentimentos? Ou estamos sendo vencidos pelas emoções que não estão sendo controladas por uma mente que brilha? Um outro exemplo de um estímulo externo. Você se aborrece. Todos nós aqui estamos sujeitos. E aí quando você se aborrece, o cérebro ele vai enviar uma resposta química e neural para o aborrecimento, que é a raiva. A raiva é uma emoção. É uma resposta a algo que vem de fora. Se não tivermos a mente de Cristo, a raiva, ela passa a ser agora um sentimento de mágoa, um sentimento de empatia, um ressentimento. Olha, quantas, porcarias, quantas propostas do inferno a gente traz para dentro de nós. E tudo que o diabo quer é nos fazer perder o brilho. Tudo que ele quer é que você oscile no brilho de Cristo na sua vida. Quando nós não temos uma boa mente, e é do querer de Deus que tenhamos uma boa mente, nós vamos viver mergulhados em trevas. Jesus está dizendo para mim e para você: eu quero que você brilhe, eu quero que você fulgure, eu quero que você reluza, eu quero que você irradie luz, mas para isso, tenha a minha mente. Quando olhamos para essa verdade, a gente entende que a mente é a origem de todo o brilho ou toda treva que o nosso corpo pode produzir. Tudo passa pelo campo da mente. E a mente, ao mesmo tempo que é um presente fenomenal e admirável de Deus para nós, a mente também é um campo sugestivo às batalhas espirituais. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que se ele conseguir lograr êxito, e é um território que ele frequentemente ganha êxito, que é o campo da mente, ele sabe que ele vai conseguir roubar de você o brilho. Em 1 Coríntios, ou melhor, em 2 Coríntios, coloca para mim, capítulo 10, verso de número 4 e 5. 2 Coríntios 10, diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Paulo, ele vai falar aqui de uma das estratégias de Satanás, que são as fortalezas. Fortaleza é um lugar onde o inimigo, é um lugar fortificado, onde o inimigo se esconde, se protege e também ataca. O lugar dos levantes das fortalezas do diabo é a mente. O apóstolo Paulo vai dizer que é na mente que ele levanta as suas fortalezas. E o que são fortalezas? São bloqueios espirituais. Satanás, ele trabalha na mente humana, porque ele sabe que é um campo minado, é um campo sugestionável, é um campo vulnerável às suas ações. É por isso que nós precisamos substituir a nossa mente carnal pela mente controlada pelo Espírito. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 4 e 5, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo diz que nós não temos mais uma mente carnal.
mas temos uma mente controlada pelo Espírito. Porque quem tem a mente carnal age como carnais, mas quem tem a mente controlada pelo Espírito age conforme o Espírito. Quem tem controlado a tua mente? Precisamos substituir o controle da nossa mente. E isso, queridos, é altamente possível. O problema é que nós, às vezes, queremos delegar responsabilidades. Achamos que isso é algo difícil, inatingível. Não. Substituir a mente carnal pelo controle do Espírito, a mente mundana pela mente de Cristo, é algo possível, é algo alcançável. O apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, no verso de número 2, ele vai dizer assim para a gente, Colossenses 3:2: mantenham os pensamentos nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas. Paulo está dizendo que é ter o controle, quer ter uma mente iluminada, quer ter um corpo que irradia luz, não uma luz que se enfraquece no decorrer do dia, mas uma luz que aumenta no decorrer da sua jornada. Substitua os pensamentos. Pare de pensar em preocupar-se com as coisas dessa terra. Pare de pensar nas coisas que são efêmeras, nas coisas que são passageiras. Substitui seus pensamentos por aquilo que é eterno, por aquilo que tem peso de glória eterna, pelas coisas que são do alto. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! É possível termos uma mente brilhante. Ainda em Filipenses, no capítulo 4, no verso de número 8, olha o que Paulo vai dizer para nós. Tudo que é verdadeiro, repita comigo, verdadeiro. Tudo que é honesto, diga honesto. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se há virtude e louvor, que seja isso que domine os seus pensamentos. É altamente possível substituirmos uma mente velha pela mente nova, pela mente de Cristo. O que precisamos fazer, além de entregar a nossa vida para Ele, é treinar a nossa mente a pensar nas coisas que têm peso de glória. É treinar a nossa mente a olhar para Jesus. É treinar a nossa mente a olhar para o alvo. É treinar a nossa mente a permanecer olhando e caminhando e prosseguindo em direção àquilo que Ele determinou para nós. Isso é possível. Efésios capítulo 1, verso de número 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para que vocês possam conhecer a esperança e as riquezas da gloriosa esperança dele em nós. Paulo está dizendo, eu oro para que os olhos do coração de vocês, mais uma vez, Paulo não está falando do olho órgão, responsável pela visão, nem do coração órgão, responsável por pulsionar o sangue pelo corpo. Paulo está falando do homem interior, Paulo está falando da alma, Paulo está falando da mente. Ele está dizendo, oro para que vocês tenham uma mente iluminada. Qual o propósito? Para que vocês saibam e reconheçam e vivam a esperança e as riquezas da glória dele em vocês. Olha como Deus quer que brilhemos. Que tipo de fortaleza Satanás tem erguido na sua mente? Que tipo de bloqueio espiritual ele tem trazido na sua mente? Talvez você diga assim, pastora, eu tenho um trauma de infância. Os traumas, as experiências traumáticas são fortalezas do diabo, queridos.
Você pode dizer assim, não, mas você não viveu o que eu vivi. Eu fui abusada, eu fui fragmentada, eu fui destruída. Eu fui devastada, eu fui devastado. Eu não sei o que te aconteceu lá atrás, mas deixa eu te dizer uma coisa. O porquê de muitas pessoas que vivem em Cristo, mas não conhece as suas riquezas, é porque não consegue se liberar, não consegue se libertar das fortalezas do diabo, chamadas traumas. Jesus pode curar a tua mente. Ele pode substituir essa mente dolorida, essa mente enferma, essa mente entenebrecida pelo ódio, pelo ressentimento, pela mágoa, por uma mente nova, uma mente lavada pelo perdão, uma mente regenerada pelo Espírito, uma mente que vai fazer você brilhar, uma mente que vai fazer você irradiar a luz por onde você passar. Talvez a fortaleza que você vive, ou que você deixou que Satanás levantasse na sua mente, seja a fortaleza dos ressentimentos. Ressentimentos das traições vividas. Traições por parte dos seus genitores. Traição por parte do seu cônjuge. Traição no trabalho, traição na igreja, traição na família. Eu não sei qual foi o levante do inferno, mas eu sei que se você continuar deixando que essa fortaleza permaneça, o teu brilho será um brilho intermitente, o teu brilho será um brilho, sabe, que vai oscilar, o teu brilho será um brilho comprometido. Então na noite desse dia, fecha os teus olhos e diz: Senhor, eu me libero dessa fortaleza, porque agora eu substituo essa mente machucada, essa mente bloqueada pelo inferno, por uma mente nova, por uma mente brilhante. Quem sabe as fortalezas que Satanás levantou na sua mente sejam os complexos. Quem sabe você ouviu alguém dizer que você era um incompetente, você é um incapaz, você é um inútil, você é inaceitável, você é indigno. E o pior, Satanás, ele é ardiloso nos seus projetos, nas suas intenções. Muitas vezes ele não vai falar com você na segunda pessoa. Ele não vai dizer assim: olha, você é. Ele vai usar a primeira pessoa. E aí você vai assimilar esses pensamentos como sendo seus. E vai dizer: eu sou um incapaz. Eu sou um incompetente. Eu sou um inaceitável. São fortalezas que o diabo levanta. Esses pensamentos não são seus. São levantes das trevas para ofuscar a tua luz. São fortalezas das trevas para tirar de você a luz que brilha. Sabe, o fulgor da glória de Deus. Então hoje, na autoridade do nome de Jesus, se desvincie desses pensamentos. Existe um provérbio que diz que você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele construa ninhos. Você e eu temos condições de pensar os nossos pensamentos, de avaliar se esses pensamentos fazem sentido à luz da Bíblia, ou se é algo que está vindo das trevas. Porque Jesus vai nos advertir lá em João, no capítulo 8, no verso 44. Satanás é homicida desde o princípio. Nele nunca houve verdade. Quando mente, fala daquilo que é da sua própria natureza, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Satanás mente, ele levanta fortalezas dizendo que você é o que você não é, porque Cristo te chamou para ser. Ele quer confundir você, ele te chamou para brilhar, ele te chamou para luzir. Então, em nome de Jesus, não aceite, não se encarcere nas mentiras do diabo. Jesus diz: ele é homicida. Sabe o que é homicida? Homicida é aquele que tira a vida do outro. João capítulo 10, verso 10. Jesus vai dizer o seguinte: porque Satanás é como um ladrão. Ele tipifica Satanás na figura do ladrão, dizendo: o ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás tem esse intento.
Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é um ladrão que comete latrocínio. E o que é latrocínio? Latrocínio é roubo seguido de morte. Satanás, ele veio com esse intuito de nos roubar, de nos matar e de nos destruir. Mas sabe qual é o maior interesse de Satanás? Ao contrário do que você pensa, que ele veio para destruir seu ministério, sua família, sua saúde, suas finanças, não. Ele não tem esse como objetivo primordial e principal. Todas essas coisas são ganhos secundários para Satanás. Em João, no capítulo 8, no verso de número 12, Jesus diz assim para mim e para você: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Preste atenção nessa verdade. Satanás não quer roubar teu casamento. Ele não quer roubar tua célula. Ele não quer roubar, sabe, a tua saúde, não. Ele se beneficia desses ganhos também. Mas o que Satanás veio roubar é essa luz da vida. O que ele veio roubar de nós também não é a vida bios. Vocês sabiam que nós temos duas vidas? Ou duas vidas? A vida bios é essa vida que nós temos cronológica, que passa com os anos e que está destinada à sepultura. Mas nós temos uma vida, e é essa vida que Satanás veio roubar. Jesus vai dizer assim: olha, não temam aquele que pode matar o corpo. E Satanás não está tão interessado no teu corpo. Ele quer roubar de mim e de você. É a luz da vida. É a vida Zoe. É a vida abundante. É a vida extraordinária. É a vida além da conta. É a vida além da medida. É essa vida que ele quer roubar de mim e de você. Ele quer destinar você a uma vida opaca, a uma vida sem luz, a uma vida sem brilho. Ele diz assim para você: pode continuar existindo, mas não vai ter a alegria de viver. Pode continuar vivendo, mas não vai usufruir da vida. É isso que ele quer para mim e para você. Ele quer que nós vivamos uma vida sem brilho. Ele quer que nós vivamos uma vida sem a presença da luz da vida. Esse é o intento dele. Por isso ele levanta fortalezas. Mas ao passo que Satanás veio para matar, roubar e destruir, a parte B do versículo, Jesus diz: eu vim para devolver para vocês. Eu vim para devolver para vocês a vida abundante. Essa vida Zoe não é uma vida que está destinada apenas à eternidade, mas é uma vida que começa aqui. É alegria no espírito, é satisfação na alma, sabe? É plenitude, sabe? Na vivência, é ter uma vida que irradia luz, é ter uma vida iluminada, é ter uma vida que fulgura. É essa vida que Satanás quer roubar. Mas nessa noite, diga assim: eu não vou deixar. Fala isso com propriedade: eu não vou deixar. Aleluia. Em Mateus no capítulo 5, melhor, em Provérbios no capítulo 4, no verso de número 18, a palavra vai dizer para nós que a luz daqueles que vivem a vida de Deus não pode ser uma luz que diminua, não pode ser uma luz que regrida, não pode ser uma luz que oscila. Em Provérbios, no capítulo 4, verso 18, diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até a plena claridade do dia. Sabe o que esse texto diz? Que a luz que nós irradiamos, ela precisa aumentar. Ela precisa crescer, ela precisa luzir gradualmente, continuamente.
Hoje eu tenho que brilhar mais do que brilhei ontem. Amanhã mais do que hoje. Porque Cristo espera ver a glória dele manifesta através de nós. E nós precisamos nos desvencilhar de todas as fortalezas, de todos os pensamentos paralisantes. Paulo vai dizer, olha, leve os pensamentos satânicos em obediência, cativos em obediência a Cristo. É isso que precisamos fazer. E aí em Mateus, no capítulo 5, no verso 16, Jesus diz assim para nós, já foi mencionado aqui: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que a vossa obra sejam manifestas, ou as vossas obras, e o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Consegue entender a dimensão? Você e eu não brilhamos para nos autopromovermos. Você e eu não brilhamos para nos autofirmar. Nós brilhamos para que a glória do Pai seja manifesta. Nós brilhamos para que o nome dele seja glorificado. Nós somos corpos iluminados. Nós não possuímos luz própria. Nós não brilhamos porque queremos brilhar. Eu não brilho porque eu me chamo Elaine. Elaine significa aquela que nasceu para brilhar. Eu não brilho porque me chamo Elaine. Eu brilho porque Cristo vive em mim. Ele é a luz maior. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. E nós somos irradiados por essa luz, refletores dessa luz. Por isso brilhamos, para que ele seja glorificado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, para a gente concluir essa mensagem. Quem brilha incomoda. Está sofrendo perseguição no trabalho? Está sofrendo perseguição dentro da igreja? Está sofrendo perseguição na família? A luz incomoda as trevas, querido. A gente entende pela ciência que não existe trevas. As trevas são a ausência da luz. Porque não se tem como estudar trevas. Treva não tem substância. Você consegue estudar a luz. Você consegue estudar a velocidade. Você consegue estudar a luminosidade. A luz você estuda. A luz existe. As trevas é a ausência de luz. Todas as vezes que alguém brilha, ele irrompe com as trevas. Todas as vezes que você irradia a luz de Cristo, você irrompe com as trevas. E as trevas, elas não querem que você brilhe. As trevas vão se opor ao seu brilho. As trevas, elas vão resistir ao seu brilho. Mas nós precisamos continuar brilhando. O que você tem enfrentado porque você tem brilhado? Parece romântico dizer, né? Eu quero brilhar. Sou uma mulher que brilha. Sou um homem que brilha. Mas você sabe que preço você tem pago para brilhar? Quando nós lemos a luz da palavra, nós vamos ver dois homens que brilhavam. Em Atos, no capítulo 14, Paulo e Barnabé chegam a uma cidade chamada Listra. E eles começam a brilhar. Eles começam a irradiar luz. Eles começam a fulgurar. O evangelho é pregado, pessoas são curadas. E o que acontece? As trevas se indignam. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que se dissipar. E o texto vai dizer que alguns homens se reúnem, prendem Paulo, apedrejam Paulo. Quem brilha sofre apedrejamento, amém? Mas não pare de brilhar. Continue brilhando. As trevas estão resistindo, continue brilhando. O texto diz que Paulo é apedrejado, é jogado para fora da cidade, é dado como morto. Ei,
O noticiário pode até dizer que você perdeu. O noticiário pode até dizer: apagamos a luz. O noticiário pode dizer: olha, exterminamos aquela luz que brilhava. Mas quem está em Cristo, ainda que pareça estar morto, vive. Ainda que aparentemente esteja apagado, brilha. O texto diz que quando jogam Paulo para fora, alguns homens se reúnem em volta de Paulo, pensando que Paulo tinha apagado. Apagou-se a luz. Acabou-se a esperança. Morreu. Mataram. Destruíram. Arruinaram. É isso que o diabo quer, que pensem a seu respeito e deixe pensar. Talvez a notícia corre aí, ó, já perdeu, não tem mais jeito, o casamento já era, o ministério afundou, a saúde já era, o médico disse, é para morte, você pode estar dado como morto, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você ainda brilha. Quando aqueles homens se aproximam de Paulo, pensando que tinham apagado a luz, o texto diz que Paulo se levanta, sacode a poeira e continua brilhando. Machucado, ferido, arruinado, brilhando. Satanás pode tocar nas suas finanças, tocar na sua saúde, tocar no seu ministério, tocar na sua família. Ele vai apedrejar, ele vai tentar te calar, ele vai tentar te apagar, mas continue brilhando, porque é isso que ele quer. Jesus quer que nós fulguremos continuadamente, gradualmente, todos os dias a sua luz. Em Atos 16, Paulo e Silas chegam a Filipos, brilhando. Diga assim, brilhando. Quando Paulo e Silas chegam naquela cidade, o brilho daqueles homens também incomodou as trevas. Durante alguns dias, Satanás envia uma menina que estava imersa nas trevas, escravizada, literalmente escravizada, mas também espiritualmente escravizada em trevas. E o texto vai dizer que durante dias aquela mulher, com o espírito adivinho, atormentava Paulo e Silas, tentando trazer, ofuscar o brilho daqueles homens. Satanás, ele se utiliza de coisas boas para apagar a nossa luz, queridos. Nem sempre ele vai se utilizar de pedras. Ele viu que pedras com Paulo não funcionou. Agora eram elogios. Cuidado com os ardis do maligno. Tudo que ele quer te apagar. Tudo que ele quer comprometer o seu brilho. E o texto diz que Paulo percebe a intenção das trevas. Ele traz clareza, luminosidade para a vida daquela jovem. Ele liberta aquela jovem no nome de Jesus dos espíritos enganadores. Mas as trevas militaram contra Paulo mais uma vez. As trevas se incomodam quando você brilha. Às vezes você para e pensa: por que as pessoas me odeiam? O que eu fiz para ser tão invejado? Por que as pessoas me perseguem tanto? Aí está o motivo. Você brilha. Quem brilha incomoda. Quem brilha afugenta. Quem brilha encontra resistência. Quem brilha, as trevas quer avançar, quer engolir. Mas deixa eu dizer para você que a vossa luz brilhe cada dia mais. O texto vai dizer que Paulo e Silas agora são aprisionados, açoitados, lançados numa prisão. E domingo retrasado eu estive ministrando uma palavra, Deus me fez ir a esse cenário. E nesse cenário, eu preguei sobre João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Deus me fez viajar a esse cenário em que Paulo e Silas estavam presos. Diga, presos. Eles estavam presos soltos. Você já viu alguém assim, preso solto? Mas existe um montão de gente solta presa. Conhece alguém? Pessoas que andam pela rua, pessoas que entram na igreja, pessoas que vão ao mercado, pessoas que têm liberdade de locomoção, de ir e vir, mas estão presas. Estão livres aqui, mas presas aqui. Em contrapartida, tem pessoas que estão encarceradas aqui,
mas livres aqui dentro. Vai no presídio, você vai encontrar um montão de pessoas que estão presas aqui, mas livres aqui. Vai no INCA, você vai encontrar um monte de pessoas presas aqui numa enfermidade, mas livres aqui dentro. Vai agora no centro de Covid, você vai encontrar um monte de pessoa presa num tubo, mas livre aqui dentro. Porque quem é liberto por Cristo, ele está livre de verdade. A verdadeira liberdade está em Cristo. E ouvindo, lendo essa palavra, estudando esse texto que me deram, Deus me levou ao mesmo cenário. E nessa mensagem eu preguei o seguinte: quem pode prender o que Cristo libertou? Ninguém pode prender aquele que Cristo libertou. Trauma não prende, fortaleza não prende, cárcere não prende, masmorra não prende, ressentimento não prende, traição não prende, nada prende aquele que Cristo libertou. Ele é liberto e é liberto. Ele é livre e é livre. E olhando para esse texto, Deus me leva de novo para o cenário. Agora Paulo e Silas. O texto diz que eles são lançados numa prisão interior. Sabe o que é prisão interior? Naquela época havia divisão na cadeia, no cárcere. Havia uma parte em que os presos usufruíam de certa liberdade. Eles podiam locomover-se, eles podiam se deliciar com a luz solar. Essa era a primeira parte da cadeia, do cárcere. Mas havia a segunda parte, geralmente subterrânea. Era um lugar destinado aos presos de alta periculosidade. E o texto vai dizer que nesse lugar não tinha luz. Verso 29 diz que o carcereiro pede luz. Era um lugar de extrema escuridão. Paulo e Silas estavam com os pés presos. Mas aí eu digo, ninguém pode prender aquilo que Cristo libertou. Paulo e Silas estavam na prisão interior, na masmorra, na escuridão. Mas quem pode destinar às trevas aquele que vive na luz? Você pode mensurar isso? Quem pode destinar às trevas aquele que vive na luz? Paulo estava numa treva física, numa treva, sabe, literal. Mas aqui dentro a luz brilhava. Aqui dentro a luz irradiava. Não importa a luta que você esteja enfrentando, as trevas que você esteja vivendo ou vai viver. Não importa se é a treva do luto, se é a treva do choro, se é a treva do desemprego, se é a treva da crise, se é a treva do abandono, não importa. Você pode estar no cárcere, na masmorra, no calabouço, no meio da escuridão, mas ninguém pode fazer você viver as trevas quando você está na luz. Aleluia! Que nessa noite você saia daqui com essa convicção. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Em Atos, no capítulo 27, o apóstolo Paulo vai enfrentar uma grande dificuldade. Vez por outra, nós somos tirados de um lugar de luz, de sol, para sermos submetidos a grandes tempestades. Tempestade, geralmente, a ausência de luz solar. Tempestade traz para nós baixa visibilidade. Tempestade faz com que as nuvens fiquem pardacentas, escuras. O céu fique negro. Tempestade não tem estrela, não tem luzeiro para te guiar. Em Atos, no capítulo 27, o apóstolo Paulo está numa grande tempestade, no meio do mar, submetido a uma grande intempérie. O texto vai dizer que não havia estrelas para que eles se norteassem. Tem momentos na nossa vida que a gente está debaixo de tanta treva, de tanta dor, de tanto choro, que parece que nós vamos morrer, parece que vamos perder, parece que vamos naufragar, parece que vamos a pique. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: além das nuvens, o sol está a brilhar. Você pode crer nisso? Além das nuvens, o sol da justiça fulgura.